Pessoal, bem-vindos ao nosso episódio número 23 do UCAcast e hoje com um tema bastante especial. Nós vamos falar aqui sobre a questão dos refugiados e como isso implica ou não, quais são os desafios, quais são os olhares na educação, que é onde atinge aqui a gente diretamente, né? Para isso, nós temos algumas convidadas hoje especiais. Professora Mônica Brotti está aqui, ó. Ela que tem o livro aqui, Mônica e Khaled, que é uma história com o Mustafa, um refugiado da Síria e sua família. Estamos aqui com a professora Rose, eu vou falar de Rose, não somos íntimos, né, Rose? Rose Monteiro, de pedagogia, da área de pedagogia, também professora aqui nossa. E a professora Letícia, também da nossa instituição e da área de letras, mas também com percurso aí em pesquisas históricas e tudo mais. Todo mundo da educação para discutir um tema que vem ganhando protagonismo, né, no Brasil, principalmente aí, se pensar nos últimos 10 anos, a gente tem recebido muito mais refugiados aí de várias áreas do mundo, né? Então, vamos começar o nosso papo aqui. Vou pedir para a Mônica se apresentar, né? E por que escreveu esse livro e por que estamos falando desse assunto. Depois a gente passa para a Rose e para a Letícia. Olá, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e realmente, como o Francisco disse, é um tema de extrema importância, né? Hoje, o Brasil, como o mundo, como o homem, na verdade, tem uma característica do deslocamento. A nossa origem, na verdade, humana, parte desse deslocamento, né? Tivemos esse deslocamento nos primórdios da África. Enfim, porém, pessoal hoje... contando aqui no pré-podcast, né? Que a gente tem aqui a conversa antes, vários de nós contando aí relações com os nossos antepassados que vieram de navio, de chegaram no Brasil depois de tantos meses e tudo mais. Ou seja, temos essa origem também, né, mãe? Porém, hoje, né, nós estamos atingindo números que são números assustadores, né? Até mencionei, pensando na criança, pensando no adolescente em fase escolar, segundo o último dado da Acnur, em 2023, eram 14,7 milhões de crianças espalhadas por todo o mundo em fase escolar. E eu cheguei a esse tema pela minha pesquisa, né, de mestrado, agora no doutorado. A minha formação é em História, Ciências Humanas, Ciências Sociais e Jornalismo. E eu venho desenvolvendo uma pesquisa já há um bom tempo dentro das comunidades muçulmanas na cidade de São Paulo. Acabei também estendendo a pesquisa por outras comunidades muçulmanas pelo Brasil e fora daqui, né, quando nós estávamos conversando sobre a minha experiência dentro da Turquia com comunidades de mulheres brasileiras vivendo lá. E no meio, né, da pesquisa, eu sempre falo que a educação ela é fascinante, e em especial a pesquisa, porque ela nos surpreende, né? E eu fui surpreendida quando, fazendo um trabalho numa ONG, na cidade de São Paulo, eu acabei conhecendo toda a família do Khaled, mas como você lembrou bem, que gosta de ser chamado de Mustafa, que depois a gente vai contar essa história. Está escrito no livro, que eu fiz a lição de casa. Então... E depois eu conto essa história dos nomes. E aí, por ideia dele, na verdade, vamos escrever um livro. E o que eu vejo com essa escrita e o pedido dele, foi um pedido muito infantil na época, porém, com toda a experiência que essa criança teve, saindo da Síria, da cidade de Damasco, aos 8 anos de idade, eu me lembro de uma fala dele que ele disse assim: quando eu vim para o Brasil, eu não sabia que eu estava saindo do meu país, porque até então a guerra não tinha ainda tomado aquela proporção na cidade de Damasco. Ele falou, mas o que eu precisei fazer? Entrar naquele carro e ir para o aeroporto e não olhar para trás, porque eu estava deixando a minha história, né? Então, quando ele pede a escrita do livro, eu vi que era muito mais do que escrever uma história de guerra em si, mas era uma história que ele quer compartilhar de solidariedade, de respeito, né, contra a intolerância religiosa,
o acolhimento, porque uma das questões principais quando nós falamos justamente sobre migração e refúgio, eu vejo como, né, a própria chamada, um dos desafios é o acolhimento. O que é acolher o outro? Né? O acolhimento é o respeito e não é a imposição. Eu sempre ouvi muito isso durante o podcast, nós vamos conversar. Mas eles precisam aprender o português, eles precisam sim aprender a língua, né, do país que eles estão chegando. Mas eles também querem contar a história deles, eles também querem ser ouvidos. Né? E para fechar a minha fala, que eu falo bastante, tá? Eu Mas só para fechar a minha fala, eu me lembro de uma experiência que eu tive também muito marcante quando eu visitei alguns campos de extermínio na Europa, e um deles foi o campo de concentração de Auschwitz. E conversando com sobreviventes do Holocausto na Polônia e mesmo no Brasil, era unânime o que eu ouvia deles. Quando eu perguntava, mas por que tanto tempo depois que vocês contaram, né, essa história? E a fala sempre a mesma. Os horrores eram tantos que nós tínhamos medo que as pessoas não acreditassem em nós. E nós depois escrevemos para deixar esse registro, para ver o que a intolerância faz. Nossa. Então eu vi muito, quando o Mustafa me pedia a escrita do livro, isso. Vamos deixar o livro como um legado, para que as pessoas entendam o que é o respeito, o que é a amizade, e é o que eu sinto, né, por essa família e por todos os migrantes e refugiados, na verdade, que eu acabei conhecendo, que é a questão do respeito. Eu aprendi muito mais do que eu acabei ensinando, então é uma experiência que eu só posso dizer, olhem realmente com muita solidariedade, com muito carinho para a diversidade. E isso está em todos os lugares, eu acho que em todas as realidades e quase todas as cidades do Brasil. Hoje a gente tem algum relato nesse sentido. Rose, se apresente para o pessoal. Eu sou a professora Rosimeire, trabalho com educação já há quase 20 anos, sem falar a idade, né? Trabalho há muito tempo com a educação, especificamente agora no curso de pedagogia, mas tenho encontrado muitos refugiados no decorrer da minha vida também. Venho de uma família que foi refugiada um dia, não de agora, mas lá da Segunda Guerra, há muito tempo atrás. Então, eu tenho uma herança de refúgio no meu histórico. Também na pesquisa do meu mestrado, também me deparei com crianças refugiadas, encontrei adultos, pais refugiados, as dificuldades que eles passam aqui no Brasil. E também tem um pouco do histórico da educação. Como a educação também enfrenta essa dificuldade, esse problema. Porque esse problema, assim, um problema por quê? É difícil para a educação também. É difícil para a educação pública conseguir pensar numa quantidade de crianças que chegarão durante o ano. Ferramentas, processos, né? E de vagas também. Porque nós sabemos que as vagas são limitadas. A educação, ela tem todo um processo e tem uma dificuldade de conseguir organizar tudo isso também. Para poder trabalhar a palavrinha que a Mônica falou, acolhimento. Exato, como é que você vai fazer esse acolhimento? Exato. E o acolhimento nem é só assim, olha, seja bem-vindo. Também é conseguir inserir essa criança para que ela possa ser... No contexto, para que ela possa ser acolhida, para que ela possa ser bem recepcionada. Então, são desafios, realmente. É interessante, professor, o que você colocou, porque uma vez com contato com os sírios, eu acabei tendo contato com a Missão Paz, que é uma organização na cidade de São Paulo que recebe muitos migrantes, muitos refugiados, e eu acabei tendo contato com muitos venezuelanos. E alguns relatavam situações de preconceito que eles sofriam em alguns estados brasileiros, como, por exemplo, a região de Roraima, a região norte do país. Só que, e aí eu vejo como uma questão, o brasileiro recebendo o venezuelano já em uma cidade em que o sistema público já é falho. Sim. Então, você tem, por exemplo... Não está dando conta dos brasileiros. Aí você tem, por exemplo, um sistema hospitalar que acaba não dando conta do brasileiro. Então, para aquele brasileiro, o que ele entende?
mas está Né? chegando Vai mais vir uma tirar a minha pessoa vaga que eu já não Exato. tenho. que é como... Exato. Então, será que difícil. realmente é uma questão de preconceito ou Sim. é uma luta pela sobrevivência? Tem os dois lados. Né? É por isso que é um campo muito amplo para a pesquisa. Porque muitas vezes, como a professora mencionou, a questão da escola. O professor ele está em sala de aula, ele tem alunos brasileiros, ele tem alunos estrangeiros e ele tem que cumprir um parâmetro escolar. E ele Exato. sozinho vai dar conta daquilo? Então, por isso Qual que apoio que ele tem? Então tem. Exatamente, por isso que hoje eu vejo que a situação, até nas escolas públicas que a professora mencionou, eu vejo que eu venho acompanhando muito, eu vejo que há uma mudança nesse olhar. Né? Então, alguns projetos que foram desenvolvidos, que nós vamos conversar ao longo do nosso podcast, que eu vejo com muito bons olhos. Né? Mas quando, por exemplo, os sírios, né, que é o meu público-alvo, eles chegaram, isso há 8, 9 anos atrás, ir para a escola realmente era um grande desafio. O idioma árabe, Nossa, bem... né, crianças que entram na escola, por exemplo, você chega aqui com 12 anos, qual que é a série que você vai? Ela tem que passar por um processo de alfabetização. Exato. Né? Isso é um ponto que eu queria até mencionar. Porque é muito diferente quando chega uma criança do que um adolescente. E o maior número hoje, se você for ver os números de exilados no Brasil hoje, é crianças e adolescentes. Sim. Maior do que adultos, do que mulheres, do que homens. São crianças e adolescentes. E a criança, se ela chega na idade de pré-alfabetização, por exemplo, é uma perspectiva. Agora, se chega um adolescente, que ele já tem tudo formado, que ele já Quebrou tem no meio do caminho lá o processo educacional. de alfabetização. Exato. É totalmente diferente. A gente sabe que a adolescência já é um processo difícil para todo mundo. Sim. Para uma criança, para um adolescente que já está ali com o pai, com a mãe, que já está no seu lugar, no seu país, já é uma dificuldade passar pela adolescência. Imagina você chegar em outro lugar que não fala a sua língua, você não sabe nada ali. Contexto social, cultural, não é só o educacional, né? Tem todo o entorno. Eu acho que o principal também é a gente pensar que um refugiado não é alguém que escolheu sair muitas vezes. Então, aí é que tá. Então, é uma pessoa que foi forçada a deixar a vida dela para trás por vários Não é assim, motivos. vou me aventurar em outro lugar, né? É uma pessoa que sonha em morar num outro país, igual várias pessoas idealizam. É uma pessoa que foi forçada. Então, assim, esse processo, essa adolescência, ela vai ser quebrada ainda contra a vontade dele. Porque ele está num processo provavelmente de sofrimento, de afastamento da família. Deixou família, amigos, né? Enfim, toda a vida dele, né? E é interessante, Letícia, quando nós falamos, né, da questão da migração, nós temos e quando eu falo do acolhimento, não é o olhar de piedade. Sim, sim. Né? Porque eu tentar inserir, né? Não é ficar com dó, eu costumo dizer que a migração, que as pessoas, na verdade, elas estão em uma condição. Isso. Então, eu não sou refugiado, eu não sou migrante, eu estou naquele momento numa condição de migrante, uma condição de refugiado. E o que eu vejo também os desafios, eles são os mesmos, independente da causa que fez você sair. Então, claro, né, se eu pegar uma família de sírios, ou saindo da Síria, independente da cidade, veio para o Brasil, uma viagem cara para eles, né? Muitos acabaram perdendo o que tinha lá. Então, eles vão recomeçar uma vida, então tem toda uma questão econômica envolvida. E há uma preocupação nessa inserção dos pais. Então, eles precisam trabalhar, eles precisam aprender o português. Não há um olhar para as crianças. Então, eu olho a mãe e o pai que precisam... Trabalhar para sustentar a família, para dar conta das crianças, né? Exato. E as crianças? Então, o olhar para as crianças, ele deixa um pouco de lado. Secundário. Então, tem essa questão econômica, né? Quando você mencionou até a questão dos haitianos, a questão dos bolivianos. Mas hoje eu trabalho também com uma outra realidade, que são os alunos chineses. Eu trabalho numa região, na cidade de São Paulo, uma região central, né, bem próxima ali do centro de São Paulo, e tenho a área comercial. Né? Então, nós temos
alunos que são chineses e paralelo, que eu sou professora de ensino fundamental, médio e ensino superior. E paralelo a isso, eu faço um trabalho especial com alunos chineses, mas aluno particular da aula de história. Porque olha como nós desconhecemos muito ainda. Ainda é um desafio para a educação. Quando eu penso no aluno chinês, a primeira coisa que vem é o idioma. Então, ele terá uma grande dificuldade com a aula de português. Então, mas a maior dificuldade deles é com a aula de história. Por quê? Porque a grade curricular de história na China é totalmente diferente da nossa. Então, o que eles estudam na China? A história da China. Então, eles não têm a China num contexto histórico. E o que eu ouço deles? Eles não estão inseridos na escola pública, eles estão inseridos na rede privada. Por quê? O fator econômico deles é outro. Então, eles vieram não de forma forçada, mas os problemas que os alunos enfrentam são os mesmos. O idioma, o ser deixado de lado. Às vezes, o aluno sírio, ele é recebido até de uma forma melhor. Por quê? Porque tem o olhar da piedade. Nossa, ele veio por conta de uma guerra. Esse daí veio para ganhar dinheiro, né? O chinês está ganhando dinheiro aqui. Então. E é um adolescente com os mesmos desafios, com os mesmos dilemas. E a gente também tem uma outra perspectiva, que é os chineses, eles estão aqui para o comércio. Sim. Né? Eles estão aqui por comércio. Os sírios não. Eles vêm para uma necessidade. E também tem essa questão do comércio, que eles não fazem muita questão de compreender e nem de deixar claro o que eles estão falando para você. Sim. Os sírios não. Os venezuelanos, os haitianos, eles querem entender, eles querem te entender e querem que você consiga compreendê-los. Sim. Os chineses não fazem questão. Tanto que é comum você entrar em uma loja de um chinês, que tem 2 ou 3 ali, eles conversam justamente em chinês para você não compreender. E até porque... Ainda tem a confusão, que a Mônica... Ainda tem o pessoal que é confundido, né? Todos orientais. Todos orientais. Chinês, coreano, né? Exato. Então, eles também não gostam que você né? também... Sim. Aqui em Marília, a gente tem uma comunidade japonesa muito grande, né? Que se estabeleceu aqui desde o princípio da cidade. Há muito tempo. E a gente tem recebido agora um grande número de asiáticos de outros lugares. Coreanos e chineses, mas que é misturado. É diferente você precisar de onde eles veio, porque não tem como a gente saber sem perguntar especificamente para a pessoa. E aí né? tem esses dois movimentos, né? Mas que é interessante. muito ligado ao comércio mesmo. Que é o que a Rose falou. Tem os dois movimentos. Tem o movimento nosso de tentar inseri-los e tem o deles de não querer fazer parte disso, né? Então é meio conflituoso. E até porque também tem um outro ponto, né? Os sírios, quando eles chegaram aqui, eles vieram numa condição, eu estou saindo de uma guerra. Então, essa criança, essa família já vem, claro, com uma carência muito grande. Né? Bomba estourando lá perto da sua casa. E o que eles esperam? Esse acolhimento, esses braços abertos, né? Então, eles querem aprender a língua portuguesa na busca dessa inserção, na busca da inserção cultural, e também eu percebo muito a questão do agradecimento. Então, você está me acolhendo. É muito comum você ouvir daquela pessoa em condição de refúgio do sírio, ele vai te agradecer. Olha, sempre a palavra obrigado, 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 porque muitos são muçulmanos. Dentro, até nós estávamos antes, né, de estar no ar aqui conversando sobre a religião em si, há um dos pilares que é o zakat, que é justamente o agradecer, o oferecer aquilo que você tem. Né? Então, o que eles podem oferecer naquele momento? O agradecimento. Eles também te acolhem. É muito interessante isso. Eu posso dizer, até por experiência própria, que eu fui muito acolhida e sou muito acolhida por essa família. Então, o pouco que eles tinham quando eles chegavam, eles queriam compartilhar, dividir. Quando você entra, Francisco, em uma casa, eu sempre falo, uma casa árabe, você não sai sem um copo de café, uma xícara de café, um copo de água, independente da condição a qual eles estão. Que isso é um dos princípios religiosos mesmo, que é a divisão, a prosperidade,
o acolhimento na família que eles estão sendo acolhidos aqui também. Né? E agora, gente, eu deixo aqui uma provocação para vocês, né? Por quê? Porque nós temos aí muitos alunos nossos, né, nas diversas licenciaturas, que estão já ou começando sua carreira como professor em escolas e tudo mais, estão em realidades do país inteiro, em realidades diferentes, seja contexto de uma escola particular, uma escola pública, regiões do Brasil, região Nordeste, região Norte, região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, todos os lugares. Como é que esse nosso aluno, né, vai receber esse pessoal se eles se depararem com essa realidade? O que nós podemos ofertar aqui nessa conversa, sem nenhuma pretensão de estarmos, né, ditando regras ou como fazer, mas conversando, pensando nisso, que eu acho que é uma coisa fundamental, a gente parar para pensar e conversar sobre, para que quando chega um caso desse, de alguém lá na sala dos nossos alunos que serão professores, como é que ele vai lidar com isso? É isso que eu quero perguntar para vocês. Vai, Rose. Eu acho assim que é muito bom esse momento aqui. E é muito bom, principalmente eu, como da pedagogia, eu vou defender a minha classe, né? Os professores de pedagogia, principalmente porque a pedagogia ela vai atuar na educação básica. Isso, nos anos iniciais. Nos anos iniciais. Tanto na educação infantil como no ensino fundamental, no primeiro nível do ensino fundamental. E eu acho que o professor ele tem que ter, sim, essa consciência. Mas eu acho que isso já vem da sociedade para cá. Eu acho que os nossos professores já estão com esse olhar. E principalmente os nossos alunos assistindo esse podcast, que eu espero que eles assistam, tenham esse olhar, tenham uma empatia para conseguir acolher essa criança, esse adolescente, ou talvez um novo vizinho, não só dentro da escola, mas também pode ser um vizinho, pode ser que ele não esteja na sua sala de aula, mas que esteja na sua comunidade, que esteja próximo à sua família, que tenha esse olhar, essa empatia, esse carinho, essa acolhida com essas pessoas que precisam. E dentro da escola também, não só trabalhar diretamente com a criança ou com a pessoa que chegou com o refugiado, mas com as pessoas que estão em volta, com os outros alunos da sala, para que os outros alunos, que as outras crianças tenham a empatia. Falar, olha, vamos receber fulano, talvez vocês não compreendam o que ele vai falar, mas a gente vai ajudar essa criança, vamos ajudar no que ele precisar, se ele não conseguir pedir uma coisa, uma água, porque é coisas básicas que a criança vai precisar dentro de uma escola. Estou pensando a nível de educação infantil, por exemplo. Sim. A criança vai ser alfabetizada ali, então já vai ser, na educação infantil, já é um ponto positivo que a criança vai ser alfabetizada com português, né? Sim. Eu falei um pouquinho antes do adolescente que enfrenta uma dificuldade maior, mas antes da alfabetização, tem as necessidades básicas dessa criança. Ela vai ter que pedir para tomar uma água. No banheiro. Pedir para ir ao banheiro. Que ela vai falar que ela está com fome, que ela precisa de alguma coisa. Então, também ter esse olhar com as outras crianças que recebam esses refugiados. E olha que importante que é isso que você falou, Rose, porque a gente sabe que a escola, ela ensina não só a parte técnica, vamos dizer assim, que é a alfabetização no caso, aí, né, o letramento e tudo mais, mas ensina na parte social. E quando a gente faz esse movimento, um professor que tem esse olhar, uma escola que tem esse olhar, mas você como elemento lá, professor, vou falar de você, professor, né, que faça isso, você está ensinando a 20 aluninhos a acolher alguém que vem de uma outra realidade, a ajudá-lo a se inserir. Eu não sei, isso vai ter reflexo na vida adulta, com toda certeza, tratar aquilo com naturalidade. Exato. Para não cultivar um preconceito, porque tem uma frase do Mandela, inclusive, que ele fala que ninguém nasce com preconceito, é ensinado. Exato. Então dá para ensinar o contrário também. Isso foi bom que você falou que você está em uma sala de aula com 20 crianças, você vai passar isso para 20 crianças, mas pense maior, você não vai passar isso para 20 crianças, porque a criança, vai levar pra família. Ela vai levar para a família. Isso é demais. Ela vai levar para a família. E não pense que não, porque a criança ali até entre 6, 7, de 4 para cima, gente, ela vai levar para a família. Ela vai começar a ficar um pouco retraída depois dos 8, 9 anos e não vai falar tanto. Mas se ela chega em casa e o pai ou a mãe pergunta como foi sua aula, gente, ele vai contar tudo. Na hora. Vai contar o que a professora falou, vai contar que tem um aluno novo, vai falar como tem que acolher essa criança. E se ele encontrar essa criança lá fora ou um outro refugiado lá fora, ele vai colocar em prática o que ele ouviu. Que legal. Eu fiz recentemente, antes de
falar do teu desafio aqui, aproveitando a sua fala, eu fiz recentemente com os meus alunos de 8º ano, de idade 13, 14 anos. Eu fiz um encontro intercultural com famílias, crianças, adolescentes afegãs. E foi um encontro muito feliz. Primeiro, foi na época da Páscoa. Então, muitos deles são muçulmanos e não comemoram a Páscoa. E aí, os meus alunos os receberam. O que eles fizeram? Primeiro, eles foram conhecer a cultura, fizeram pesquisa sobre cultura afegã, o que podia ser servido, o que eles comiam. Aí eles falaram, professora, o que você nos sugere? Né? Falei, olha, pela experiência que eu tenho, coxinha e brigadeiro, eles vão adorar, até porque é uma coisa muito brasileira. Eles prepararam, como também essas famílias prepararam também um pão afegão para eles experimentarem. E aí eles falaram assim, professora, tá, nós fizemos a mesa, mas vamos falar como? Eu falei, existe uma linguagem que é uma linguagem universal. Eu faço muita consultoria em escolas em São Paulo, né? Então, treinamento de professores para o acolhimento de imigrantes refugiados. E aí, ainda dentro do seu desafio, né, ainda fala da professora, uma das formas que eu vejo de acolhimento é a brincadeira. Legal. Nós adultos não brincamos mais, né? Só que uma brincadeira, ela traz um aspecto cultural muito interessante. Eu falei, então, o acolhimento de vocês com a dificuldade do idioma, vocês irão vencer pela brincadeira. Então, eu já deixo como sugestão, né, dentro das escolas, a brincadeira. Mas qual brincadeira? Eu falei, pense nas brincadeiras brasileiras, nas mais básicas. Amarelinha, pega. Eu sei que, ao final, eu tenho até umas fotos dessa atividade, depois eu disponibilizo para vocês. Eu sei que, ao final, uma aluna disse assim, professora, eu posso pedir uma coisa? Não me tire daqui nunca mais. Oi. E desse encontro, os próprios alunos já organizaram outros encontros. Levaram as crianças ao cinema, porque aí elas vieram por uma ONG, aí eu conversei com a coordenação da ONG, né? E aí a ONG conseguiu os ingressos do cinema. Fizemos uma biblioteca e hoje eu tenho alunos que trabalham como voluntários nessa ONG. Muito legal. Eles fazem leituras de livros. Então, dentro desses desafios, hoje, visitando algumas escolas, eu vejo que nós já estamos bem à frente, né? Nós já estamos dando passinho. Já estamos caminhando. Que era antes, né? Sim, quando eu comecei a fazer esse trabalho, que era muito difícil. A Mônica citou um negócio aqui, Letícia, aproveitando da sua área. Ela falou de fazer leituras de livros. E eu acho que uma coisa que a Mônica citou, da dificuldade da história, né, de muitos deles, porque são realidades diferentes, com contextos educacionais diferentes. Talvez a leitura, a literatura, possa ser um grande elemento de inserção também histórica e cultural. Sim, com certeza. Eu gosto muito de um texto, né, do Antônio Cândido, que ele fala que a literatura é um direito humano, com direito a comer, ter saneamento básico, ter moradia. Por quê? Porque todo mundo precisa da fabulação. Todo mundo precisa desse momento de reflexão por meio de algo bonito, sublime. E a literatura ela é um meio de unir culturas. Tanto que nós lemos livros de diversas nacionalidades, conhecemos realidades através. E uma forma de inserção realmente tanto é ler, né, literatura brasileira, que vai ser um prato cheio para esse aluno conseguir estar mais incluído, como também fazer o contraponto, trazer a literatura, por exemplo, uma literatura afegã, ele contar a história.
E fora que, assim, a gente também sempre tem que pensar que o narrar é algo que sempre vai unir as pessoas. Todo mundo, você para assim, conta uma história, você vai contar uma história que tem a ver com a sua vida, a Mônica vai contar uma que tem a ver com a vida dela, a Rose vai contar uma que tem a ver com a vida dela, e a partir disso a gente vai se conhecer e vai criar um laço. Sim. E essa é uma forma poderosa, né, de unir mesmo os alunos e pensar também que a escola é a base, né, uma das bases da nossa sociedade. Então, a gente tem que promover, não pensar só eu como professora, né, de língua portuguesa, literatura, não posso pensar apenas em inserir a língua, a gente tem que inserir as formas culturais mesmo, para que a aproximação seja feita tanto dele conhecendo a nossa cultura, como fazer esse contraponto que a Mônica demonstrou, né, de trazer a cultura deles para que a gente conheça. Fica também. muito mais gravado na memória de alguém um caso contado, uma história, né, narrada, do que a questão formal educacional. Né? Eu fiz uma consultoria para uma escola e eu falei assim, olha, eu vou usar com vocês, professores, uma atitude de José de Anchieta com os grupos indígenas, que as missas, né, independente da questão negativa da catequização, mas tirando esse lado, o que ele fazia, né, para se aproximar de grupos indígenas? Ele percebia que os grupos cantavam muito, então as missas eram cantadas. E uma forma também tem a literatura, eu sou professora, inclusive aqui, né, trabalhando a questão da produção de conteúdo com vocês na parte de metodologia. Um dos itens é justamente ensinar a história através das músicas. Sim, também. E fazendo essa consultoria em uma escola em São Paulo, a minha sugestão foi justamente as músicas. Falei assim, então, deixe as crianças, tragam as famílias para dentro da escola. O que tem de cultura afegã? O que tem de cultura síria? Quais as músicas? E é engraçado que a população brasileira tem um olhar muito afetuoso para a cultura árabe. Tanto alimentação quanto música. E essa escola tinha um número alto de refugiados, de crianças refugiadas sírias, e as famílias ensinavam as músicas. E aí tinham grupos de haitianos, tinham grupos de bolivianos. Então, a escola promoveu uma tarde musical com as famílias presentes, né? E aí uma experiência muito pessoal de vida, essa família que eu atendia, que os 3 jovens praticamente eu considero como filhos hoje, né? O menor, o Khaled, que gosta de ser chamado de Mustafa, ele estava com essa dificuldade da língua portuguesa. E ele teve uma grande sorte, e inclusive ele menciona o professor de português no livro, o professor Silvio, que é uma pessoa incrível, tanto do lado profissional quanto humano. Ele percebeu a dificuldade do Mustafa e ele adotou um paradidático que contava a história de um menino chamado Mustafa, que veio de um país árabe e estava nessa escola e tinha uma banda de música. Olha. Aí os alunos, ele estava no 7º ano, os alunos leram esse livro, o professor Silvio convidou o autor do livro para ir para a escola, só que durante a apresentação do autor, o professor Silvio falou, olha, nós temos um aluno que ele é sírio e eu peço que ele venha aqui agora. Aí o Mustafa subiu no palco, contou sobre literatura síria. Então ele falou das histórias que tinha, inclusive ele menciona uma no livro. Então ele foi contando sobre a Síria. Ao final desse trabalho, eu falei, Mustafa, você aprendeu o quê? Né, de tudo. Ele falou assim, eu aprendi que agora eu posso falar de uma forma muito segura sobre a minha cultura, porque vocês me ouviram. Então, nós temos, eu falo que, infelizmente, né, muitas dessas crianças vêm, né, como a professora Letícia colocou, contra a vontade. Então,
eu vejo que nós precisamos também olhar o outro lado, né? Uma parte positiva de tudo isso. Nós temos a oportunidade, em uma sala de aula, como professores e alunos brasileiros, de vivenciar novas experiências culturais. Então, conhecer a cultura síria, conhecer a cultura afegã, fazer amigos, ter uma outra família. Então, conhecer a cultura boliviana, a cultura haitiana. Então, dentro, né, desses desafios, buscar, eu vejo que nós podemos buscar pela simplicidade. Então, as brincadeiras, como eu falei, trazer as famílias para a sala de aula e dar oportunidade de fala e de escuta para esses jovens. E de escuta para nós também. Para nós, porque nós aprendemos, né? E permitir uma tarde gastronômica. Poxa. Então, são atitudes simples, mas o impacto é muito positivo. Essa atividade que eu fiz com os meus alunos e com essas famílias, até então era uma atividade de Páscoa que eles estavam fazendo, uma Páscoa solidária. E, de repente, eu tenho, e não só alunos, tá? Mães de alunos. Então, eu tenho uma mãe que ela é psicóloga e ela falou para mim, ela falou, professora, eu posso fazer um trabalho de atendimento a essas mulheres afegãs na área da psicologia? Então, eu tenho mães que também estão trabalhando. Nós fizemos uma visita, por exemplo, ao Museu da Imigração em São Paulo. Elas foram assistir uma peça de teatro. Então, de uma atividade que aparentemente era uma atividade simples, olha a grandiosidade e o impacto que causou na vida das famílias brasileiras, das famílias afegãs e dos alunos brasileiros e dos alunos afegãos. E do simples, né, Mônica, que a do Letícia simples. citou, que é do narrar ou do contar uma história. Todos têm capacidade de contar uma história, de falar sobre alguma coisa que te aconteceu. Sim. E quando a gente coloca isso diante, como você citou, que o Khaled falou sobre as histórias que ele tinha lá da origem dele, e todos ouviram, o que a gente ganha com isso? Um professor, a gente sabe que para ensinar, o aluno precisa ter um contexto. Sim. Quando a gente utiliza contexto só nosso e que ele não se vê presente, é muito difícil para ele. Quando a gente ouve, a gente tem um pouquinho de história para depois inserir no contexto do aprendizado formal. Fala assim, ó, gente, se nós estivermos então numa situação onde você tem esse tipo de comida, esse tipo de música, esse tipo de cultura, tal, aí ele vai conseguir aprender porque ele está se sentindo inserido num contexto, por mais que ele esteja longe, né, do seu país, da sua origem. Mas é importante que nós, educadores, estejamos com os ouvidos abertos, não só falar. Exatamente. Com a tal da escuta. A gente tem que estar disposto a aprender sempre, né? A gente que é educador, o processo de aprendizagem nunca acaba. Não pense que vocês vão... acabei a faculdade, pronto, acabei, nunca mais vou estudar nada na vida. Continuada. Exatamente. E essas, quando a gente está em sala de aula, principalmente, você pode ser surpreendido de qualquer forma. Nossa, então, e da forma boa. Exatamente. Quando a Mônica traz, né, esses relatos de imigração, de refugiados, aí você para e pensa, e se um dia acontecer comigo? Eu ia falar exatamente isso, sabe, Letícia? Porque aí eu volto, né, à questão da condição. Eu estou na condição de refugiado, naquele momento. E essa condição, todos nós podemos um dia estar. Essa visita que eu fiz a Auschwitz, eu ouvia também dos sobreviventes. Eu tinha uma vida como a sua. A minha vida era igualzinha à sua. Eu levantava de manhã, eu ia para a escola. Eu tive a oportunidade de conhecer a Nanette Koning, que ela foi amiga da Anne Frank. Ela reside hoje em São Paulo. Em uma das conversas com ela, que eu tenho um artigo publicado justamente sobre a importância da literatura para a ressignificação de momentos históricos. E aí eu fiz um trabalho muito próximo com a Nanette Koning, e ela comentou, eu tinha uma vida exatamente como a sua. Eu levantava de manhã e eu ia para a escola. Aí um dia eu cheguei no Liceu Judaico, em Amsterdã, e a escola estava fechada. E aí da escola,
quando eu me vi, eu estava dentro de um campo de Nossa. concentração. Então, a família do Khaled, eles tinham uma vida totalmente estruturada. O pai tinha restaurante, tinha empresa, e de repente ele se viu no Brasil, ele mesmo fala isso. Meus pais já tinham visitado o Brasil a passeio, né? Não vamos muito longe, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ontem, quando o aeroporto Salgado Filho já começou a operar, a alegria das pessoas, inclusive Exatamente. uma moradora de lá disse assim, como eu me sinto feliz de estar aqui dentro novamente, porque aos pouquinhos nós estamos retomando a nossa vida. Eles não imaginavam isso. De repente, eu tenho uma vida considerada normal e agora eu estou dentro de um abrigo. Então, nós não estamos longe dessa condição. Né? E eu só queria fazer uma observação, que nós estamos tanto falando, né, das pessoas na condição de imigração e na condição de refúgio. Então, qual que é a diferença? Né? Que o migrante é aquele que vem para o seu país, para um outro país, por livre e espontânea vontade. Porque né? quer. Porque quer. O refugiado, uma vez que ele sai do seu país, ele sai porque ele não quer, e o problema do retorno. Então, o refugiado, a pessoa que está aqui no Brasil ou em qualquer outro país, né, na condição de refúgio, é porque se ela voltar para o seu país de origem, ela está exposta a problemas físicos, aos quais ela ordem, fugiu. Exatamente, de ordem psíquica, tanto que há toda uma lei, né, que é uma lei diferente quando você fala, eu estou na condição de refúgio e na condição de imigração. Porque tem questão de documentação, né, Mônica? É totalmente diferente. Poxa, é tudo muito difícil para essas pessoas também. Sim. Porque, teoricamente, né, você vai catalogar como refugiado, mas na questão formal, até então, ela é ilegal. Sim. Aí você vai se declarar como refugiado, vai ter todo o contexto para poder ter esse apoio, né? Porque é uma, entre aspas, entrou ilegalmente, né? E você tem, né, toda uma série de documentação, quando eu digo, né, que é voltada para a questão do refúgio, da migração. Quando os venezuelanos começaram a chegar no Brasil, atravessar a fronteira, eles eram vistos como migrantes. Porém, a condição da Venezuela caracteriza agora refúgio. como um refúgio, Isso. né? Porque a situação... Eu conheci uma... Eu tô bem aqui. Vamos dar um exemplo bem prático. Tô bem aqui no Brasil, tal. Chego lá na Itália. Sou refugiado do Brasil. Mas por quê? Então, você não é refugiado. O que você está sofrendo lá? Exato. Né? Exato. Então, não é. Aí é a questão da migração, que a Mônica está fazendo esse diferencial. Eu vou fazer um paralelo, não é bem a história brasileira, mas minha irmã trabalha com direito para refugiados no Canadá. E atende casos de extrema violência. São pessoas que realmente são juradas de morte, estão envolvidas em guerras. Enfim, são casos que realmente é muito diferente judicialmente. Isso aí. Um país como o Canadá, ou mesmo as leis brasileiras, quando a gente vai pensar, né, como chega um refugiado. O status de imigrante para o status de refugiado. Você, quando vai entrar, né, no seu processo de documentação, de visto para ficar no país, quando você é um refugiado, você tem que comprovar que você sofreu aquelas perseguições. Não pode ser só simplesmente chegar lá e falar, né, como o professor Francisco falou, eu sou refugiado do Brasil, porque você precisa ter um motivo muito claro, você precisa estar sendo perseguido, sofrer risco de vida, sua integridade, enfim, a sua família. E é muito difícil, porque tem toda essa mudança de contexto, né? Mas... um ponto, Mônica, que a gente conversando aqui, eu não vou deixar passar isso, porque quando falou do acolhimento, a gente tem que entender, e você falou muito dessa coisa de condição e de momento, né? Eu acho que a gente precisa estar muito claro com isso daí. Não é para sempre, né? Não é para sempre. Então, isso é muito importante. Quando aqui em Marília a gente teve um caso que eu participei mais proximamente, assim, né? Que era de uma família haitiana. E eles chegaram, um pai com 2 filhos, um menino e uma menina. E eles não tinham lugar para ficar. Não tinham mínimo de cama, geladeira, fogão,
nada. Não tinha o mínimo de sobrevivência. Nada. E aí a gente, através de uma professora também, você vê a educação muito interessante, uma professora amiga minha, contando esse caso, a gente falou, não, vamos ajudar e não sei o que, movimentamos um monte de gente, de conhecidos, conseguimos montar lá estrutura para eles, a casinha, então, levamos até os primeiros aniversários deles aqui no Brasil, a gente fez lá dentro da nossa casa, nossa família, passaram tarde com meus filhos e tal. Então, foi muito bacana porque é um momento. Hoje eu tenho convívio com eles, mas não tenho mais. Faz muito tempo que eu não os encontro. Mas é importante esse momento em que eles estavam mais vulneráveis. A ideia é que eles tenham depois da sua vida a sua autonomia e que estejam bem inseridos. Mas nesse primeiro instante, para arrumar uma escola, para arrumar um documento, para ter um lugar para ficar, para ter um emprego, para ter, né, tudo isso, as crianças e o pai vai sair para o emprego, essas crianças vão ficar sozinhas o dia todo. Então, olha como é complexo e por isso que a gente tem que entender como condição momentânea. Sim. E o que nós podemos fazer, seja como educadores, seja como vizinhos, que a Rose falou, seja como membros da sociedade que estão diante desse fato, o que a gente faz para acolher, dar uma estrutura mínima, porque a ideia deles não é depender de ninguém. Não. Eles não querem ficar dependentes da gente. Não. Eles querem ter a sua autonomia e a sua própria vida. Agora, que condições nós daremos para isso? Acho que esse é o pensamento que a gente tem que levar para todo mundo. O aluno que chega na classe, como a gente citou o exemplo aqui, com essa condição, nós queremos que ele seja sempre aquela pessoa diferente da classe? Claro que não, nós queremos que ele seja mais um de todo mundo daqui a pouco e que tenha sua independência. E o aproveitar também, né? Eu vejo que quando você diz dessa questão de você acolher, de você trazer para perto, então buscar condições. O meu livro, ele foi adaptado na época da pandemia para o teatro, né? E agora passamos por um outro edital, fomos aprovados e agora nosso livro vai para o teatro em espaço físico. Mas essa apresentação, depois eu deixo o link também, nós fizemos um teatro com atores, é uma peça mesmo de teatro baseado no livro. O diretor da peça, o Marcos Lopes, ele me perguntou qual é a sua exigência em relação ao livro, né? Porque a nossa ideia, na verdade, não é comercializar o livro. É que esse livro, ele multiplique a ideia da solidariedade. Sim. Porque é um livro sobre amizade, né? E aí, o que eu pedi? Falei, vamos trazer migrantes e refugiados para trabalhar no teatro. Então, nós tínhamos um ator, né, que interpretou o Khaled, a família do Khaled, como seria apresentada. Eu fiz uma curadoria para um museu virtual, o Museu das Coisas Banais, da Universidade Federal de Pelotas. Então, eu fiz a curadoria de uma exposição justamente de objetos de migrantes e refugiados. E eu conheci uma migrante da Guiana Inglesa, a Renê, que ela veio para o Brasil e ela me contando a história dela, que ela queria presentear uma amiga. Só que ela queria dar uma boneca para a filha dessa amiga, mas uma boneca negra, que parece uma identificação, né? E ela não encontrava. O que ela encontrava era sempre aquelas bonecas de pano, mas com aquele estereótipo da hipersexualização. Então, a boca grande com batom vermelho. Ela falou, não era isso que eu queria. Eu falei, eu estava buscando um trabalho, então o que eu fiz? Eu comecei a fazer as minhas bonecas. E ela se intitula, eu sou bonequeira. Eu falei assim, então, conversando com o diretor Marcos, eu falei, Marcos, vamos trazer a Renê para trabalhar conosco. Aí ela fez as bonecas, aliás, depois eu até deixo aqui para vocês o link, ela faz um trabalho lindíssimo. Então ela pediu a foto da família do Mustafa e ela produziu os bonecos, né? Então tem a mãe do Mustafa em boneco e aí o ator
interpretando o Mustafa, ia falando, essa é a minha família, essa é a minha mãe, e apresentava a boneca. Eu imagino a felicidade dele fazendo isso, porque imagina a representatividade da família dele toda ali nas mãos dele. E uma boneca, e gerando essa renda para uma migrante. Então, se você tem, né, escola, se você tem uma empresa, quantos migrantes que chegam aqui, quantos refugiados que chegam aqui com formação? Sim. Nós estamos com um caso entre os afegãos, por exemplo, de um que ele é engenheiro civil e está vendendo garrafinha de água no farol. E você sabe que quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu encontrei o pai de uma criança venezuelana que ele era agrônomo, engenheiro agrônomo lá. E aqui ele servia mesas. Ele era... Ele trabalhava em um bar, e era a única forma que ele conseguia, o único trabalho que ele conseguiu. Foi o único trabalho que ele conseguiu. E ele tinha que sustentar a família, né? Tinha que trabalhar. E não era ainda visto como refugiado. Lá Sim. em 2014, 2015, não era visto como refugiado, ainda era migração. Os venezuelanos, sim. E a condição dos venezuelanos era uma condição também deplorável. Eu conheci uma família de venezuelanos e a mãe da família me contando que um salário mínimo, o que ela recebia como salário, não era nem um salário mínimo, o salário que ela tinha, ela falou, olha, eu não tinha um salário ruim, até porque a Venezuela não tem um histórico de imigração. Ela falou, eu não tinha um salário ruim, eu tinha um bom emprego, eu morava em Caracas, chegou um momento que o meu salário eu tinha como comprar pão e água, ou pão e leite, eu tinha que escolher, mas eram sempre 2 coisas para que eu pudesse comer. Ela falou, e o resto dos dias? E ela veio também por uma outra condição de toda essa questão econômica, que é também a migração por remédios. Então, a Venezuela não recebia mais, ela tinha problema de saúde, então ela falou, eu precisei sair de lá. E quando ela chegou aqui, ela chegou muito anêmica, ela e o filho. Ela falou, nós não tínhamos comida. E eu me lembro de uma situação como momentâneo, né? Eu estava com o Khaled e essa família de venezuelanos. E nós fomos ao teatro e aí veio a história da coxinha, do brigadeiro, vamos comer coxinha. E o menino da família dos venezuelanos, o Mustafa deu fruta para ele. E aí ele pegou uma banana e ele guardou a casca da banana. E eu falei, não, pode me dar a casca que eu vou jogar fora. E ele segurava e falava, não, não, não. E aí a mãe dele disse, nós, na Venezuela, as frutas, o que nós tínhamos para comer, se era uma banana, nós comíamos a casca também. Não tinha como jogar fora, porque nós não tínhamos alimento. E hoje eles estão numa outra condição. Então, hoje eles estão já inseridos no mercado de trabalho, já estão... Então, é realmente aquele momento. E é nesse momento do acolhimento, do suporte, do olhar, do suporte. Isso Por isso que eu falo, não é o olhar da piedade. Isso. Ai, coitado. Não. É da ação. O que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? Eles querem andar com as próprias pernas, né? Eu acho que isso é uma consciência muito importante para nós. Até porque a gente está falando de pessoas que... Os exemplos narrados aqui pela professora Mônica são pessoas que tinham uma condição de vida boa, que tinham acesso à educação, que eram independentes financeiramente e que por algum motivo, seja político ou de guerras, enfim, acabaram perdendo a independência, a liberdade e a independência financeira, principalmente. Porque quando você vem nessa condição de refugiado... Você gastou todo o dinheiro só para vir. É a mesma coisa como nós mencionamos, eu acabei mencionando a questão do Holocausto. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, aquela cena lindíssima, né, no filme A Lista de Schindler, quando eles estão sentados, né, os judeus, que ali o filme retrata os judeus, né, especificamente. Eles estão sentados e aí vem um soldado e diz, a guerra terminou. E eles estão sentados e falam, mas nós vamos para onde? E agora? E agora? O que nós faremos? Tá, terminou a guerra, mas eu não tenho mais nada. Eu vou para onde? São vários os filmes, né? As séries
a literatura que retrata isso aí, em vários momentos, Tem situação muito complicada mesmo. uma escritora que eu gosto bastante, que é a Svetlana Ela é Alexievich. maravilhosa. E aí tem um outro ponto que a gente pode pensar, que é um dos livros que foi um boom depois que ela ganhou o prêmio Nobel, né? Que foi o Vozes de Chernobyl. E aí a gente pensa em um outro contexto. Quando existe um acidente radiológico gigantesco, o que fazem as pessoas que perderam tudo? Porque a vida delas não pode mais ser naquele lugar. E elas não foram ouvidas também. Então, por meio, mais uma vez, para a gente ver, né, a potência de ouvir e usar, né, o que você ouviu para contar aquela história, o narrar humano, como ela vai resgatar essas histórias desses sobreviventes, de tudo que eles passaram e que nunca foi noticiado, né, na mídia, porque a gente pensa nos horrores, naquelas imagens do abandono, mas assim, tem histórias que você vai lendo e é de partir o coração, porque é algo que a gente nunca imagina viver também. Você pode estar aqui, de repente acontece um acidente e todo mundo foi afetado pela radiação, e aí, de repente, você perde tudo. E o que me deixa muito, muito feliz, né, ouvindo a sua fala, né, é o quanto hoje a história, e puxando, né, para o lado, né, também como professora, o quanto a história hoje, nessa abordagem da nova história, dá o direito ao outro de falar. Não fica com uma narrativa apenas institucional. Exato. Então, hoje, eu posso partir, né, para conhecer o que é o refúgio, da voz do refugiado, da voz do migrante, da voz de quem passa por uma situação, né, como essa. Me lembrou muito o filme, que, já que estamos falando, né, dentro da área da educação, o filme O Tradutor, com o Rodrigo Santoro. É um filme belíssimo, que conta a história, é uma história verídica, inclusive. Ele é um professor de literatura russa e ele é convocado pelo Estado cubano para trabalhar dentro de um hospital, onde ele irá fazer a tradução. O filme se passa em Cuba, do espanhol, no caso, para o russo. E ele vai trabalhar num hospital justamente com crianças com câncer, porque elas foram afetadas justamente por conta da contaminação nuclear. E aí o próprio Rodrigo Santoro, em uma das entrevistas, ele disse, olha, foi uma das principais experiências minha de vida, porque além de estar interpretando um professor que ainda está vivo, né, a história em si, então o contato com aquelas crianças, então da mesma forma a vida dele também foi afetada, do professor que estava dentro de uma universidade trabalhando com literatura russa, e de repente ele se vê dentro de um hospital convocado pelo Estado. Ele falou assim, eu não imaginava o impacto que aquelas crianças causaram na vida desse professor, e hoje eu estou interpretando esse papel. Então, a educação, hoje, ela nos dá essa possibilidade de ouvir o outro lado. E hoje nós temos, né, facilidades por meio das conexões mundiais que nós temos. Se a gente quiser pegar um videozinho do YouTube de alguém contando de 1 a 10 em sírio, a gente vai encontrar no YouTube, contando de 1 a 10, né, em chinês. Então, quais ferramentas hoje, não precisam ser as virtuais, né, como eu citei o YouTube aqui, aleatoriamente, mas quais ferramentas pedagógicas a gente não pode usar? Porque imagina o aluninho chegar em casa, que legal, falar, olha, papai e mamãe, aprendi a contar até 10 em sírio. Cantar em árabe. Exato. Né? Cantar em árabe. Olha que legal, né? E então você pode inserir dessa forma também. Pode, e quando a Mônica disse ali que hoje a história proporciona isso, a educação ela evoluiu muito, né? Eu acho que as políticas públicas, elas têm fortalecido isso, têm aberto caminhos para a educação. Claro, ainda temos muito a percorrer, temos muito a avançar, mas eu acho que nós já estamos caminhando. Eu acho que nós já estamos recebendo isso dentro de sala de aula, nós estamos vendo mudanças. Os professores hoje, tipo a educação à distância, faz há quanto tempo que a educação à distância está assim, com força total? Porque acho que a gente pode dizer que está em força total. Sim. Vocês concordam? Claro. Sim. Faz quanto tempo? 10 anos? Então, 10 anos é uma coisa muito nova. Muito novo.
Para um país que tem 500 anos, mais de 500 anos, 10 anos de educação à distância é muito novo. Então, acho que nós estamos caminhando e melhorando, evoluindo todos os dias. Eu acho que isso vai ser fácil um professor ver um vídeo e explicar para as crianças, ensinar eles a falarem de diversas línguas ali. Eu fui assistir, inclusive com o Mustafa, nós assistimos esse filme de férias, né? O Divertidamente. Sim. O 2. A febre do momento. A febre do momento. O que chamou a minha atenção é dele. Não, ele assistindo, ele... Nossa, olha, essa personagem, olha ali, a menina, ela é muçulmana. Então, tem uma personagem, né, num determinado momento ali do time de jogo que ela está com um véu, com um hijab, né? E quando que vocês assistiram um desenho... E aí a gente tem a palavra inclusão. Inclusão. Né? Então, a inclusão, exatamente, ela vem muito ligada a essa representatividade desse pessoal. Então, qualquer atividade que você fizer, que você tiver ele ali representado, né, na sala de aula, ele vai se sentir dentro da sala de aula, pertencente àquele ambiente, àquela turma. A literatura é um grande caminho para isso. Você trabalhar, por exemplo, o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, uma professora numa escola municipal em São Paulo, ela fez um trabalho muito interessante com alunas, que eram as Carolinas, e elas produziram seus próprios livros, contando as suas histórias dentro das comunidades, né, da cidade de São Paulo. Então, através da literatura, através de histórias, você consegue realmente fazer com que o outro se sinta naquele contexto. Então, eu pertenço. É a ideia do pertencimento. Do pertencimento. Né? É a ideia de eu pertenço a esse espaço que estou. E quando eles chegam, o que eles sentem é exatamente o contrário, que eles não pertencem a isso. Né? Exato. E aí a educação, né? Fazer com que ele se sinta pelo menos um pouquinho inserido nesse meio. Que ele tenha um pouquinho de um contato ali, que ele sinta o mínimo possível em casa. Não, claro, vai demorar muito, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas um trabalho assim de grãozinho em grãozinho, o contato do professor com a família, principalmente. Você falou da família. E hoje é muito importante esse contato. Tanto que hoje toda escola tem o Dia da Família. O Dia da Família é um dia nacional da família e que acontece dentro da escola. Todas as escolas trabalham o Dia da Família. Até mais do que trabalham o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Por conta de contextos diferentes. Sim, contextos diferentes. E também é importante, nessa visão que você traz sobre os refugiados, trazer essa família para ter contato com outras famílias. Aliás, em algumas escolas, hoje você já não tem mais a comemoração do Dia dos Pais ou do Dia das Mães. Você tem a comemoração da família. Da família. E é interessante esse pessoal, falando esse pessoal sem nenhum, né? Essas pessoas que estão na condição, vou repetir esse termo que a Mônica falou, que eu acho que é muito importante, de refugiados. Nessa sua experiência, Mônica, você vê que a maioria querem retornar à sua casa, ao seu país, à sua cidade? Como é que funciona isso, assim? Sim, Porque aí estabelece realmente essa condição, né? Sim. Eu tô aqui porque é por necessidade, mas o meu sonho é... Então, não vejo isso de uma forma muito homogênea. Tá. Né? Então, cada família tem uma perspectiva. Que reagiram de forma diferente também do que aconteceu, Eles né? têm, claro, um grande carinho, né? Um grande respeito, porque é a tua etnia, né? O teu local de... Mas, uma vez, eu vejo, pela experiência que eu tenho, quando eles estão estabelecidos. Diminui essa vontade. Tá. Eles têm a vontade de voltar, de passear, de visitar a família, de ajudar quem está lá. Então, como eu posso ajudar, de rever a família? Porque eles saem com muitos traumas. Sim. E também eu acho que é a questão do medo de voltar, né? Tem muita instabilidade, sim, né? Geralmente. Mesmo que há uma melhora, não melhorou, tem né? uma Mas não certeza. É garantia. Exato, não é uma garantia de que vai ser
bom. Exato. Se tem uma zona de volta vai ser confronto, né, não tem garantia de que daqui, sei lá, 10 anos não vai acontecer tudo de novo. Porque é diferente até, né? Nós mencionamos a questão do Sul. Eu estou no meu próprio país, né? E eu vou reconstruir o meu país. Mas uma vez que eu saio, né, em condições de miserabilidade, condições de perseguição, eu volto em qual condição? E como é... Na mesma, né? Teoricamente, volta na mesma. E como é estar agora num outro... Porque eu volto diferente, né? É interessantíssimo. Eu acabo tendo... Eu vejo, por exemplo... Vem com uma bagagem e repertório diferente, Eu né? vejo o Mustafa, ele tem sotaque paulista. A gente brinca com ele e fala assim, você falando, é nítido que você é de São Paulo. Um paulistano. Um paulistano. Então, ele menciona... Eles... algo que eu também percebo. Não perdem a cultura local, então dentro de casa Cultivam. Eles falam muito árabe, eles têm alimentação árabe, como eles também têm coisas, né, da nossa alimentação, mas eles preservam, porque isso é natural, você está preservando a tua identidade. Mas essa vontade de retornar, tanto dos sírios, quanto dos haitianos, dos bolivianos, eu não sinto muito. Dos afegãos, eu sinto uma diferença, mas não da vontade de retornar para o afegão em si, né? Para o Afeganistão. O que eu sinto? Eu estou tendo contato com famílias que vieram justamente por conta do Talibã, e o que eles veem no Brasil. É interessante isso, que é uma passagem. Então, o que eles desejam mesmo é chegar ao Canadá, chegar aos Estados Unidos. Isso é muito comum, assim, nos relatos da minha irmã, que ela fala principalmente os homens, né? Sim. Porque existe muito medo lá na América do Norte do terrorismo e de que esses homens, de alguma forma, estejam ligados. Então, às vezes, como há um alto número... Eles não conseguem chegar Eles lá. não conseguem chegar lá porque barrados. eles já são barrados. Então, Olha. eles migram para países como o Brasil, vivem aqui durante anos até conseguir a documentação brasileira, conseguir se estabelecer como se eles fossem, né, brasileiros, mesmo não sendo de fato. E aí, com os documentos brasileiros, eles tentam imigrar para lá e muitas vezes eles conseguem. Então, por isso que até a minha irmã também, ela esteve um ano morando aqui no Brasil e ela trabalhava com uma ONG de São Paulo como voluntária, era uma ONG de reconhecimento de diplomas. E aí eles falavam que muitas vezes a maior dificuldade deles era conseguir discernir quem realmente queria imigrar para o Brasil e quem não queria fazer só essa passagem, mas sendo um direito de qualquer forma, mas a gente tem visto até aqui em Marília mesmo, tem aumentado bastante o número de imigrantes árabes, né? Mas ela fala que é muito comum isso, porque os homens principalmente são essa ligados. coisa de voltar, eu acho que é importante a gente pontuar, porque em algum momento aqui na nossa conversa, a Mônica citou a Segunda Guerra, que acabou. Acabou a Segunda Guerra, beleza, acabou. Essas situações que nós estamos colocando aqui hoje são zonas de conflito que elas não têm assim, acabou, encerrou, tá tudo certo, né? Exato. E uma esse coisa um que ponto. meio constante. Que vai e volta, né? Não uma coisa para. que vai e volta. São realidades distintas. Eu montei eu organizei uma mesa para os meus alunos de 9º ano com narrativas e relatos de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Então, eu tive uma grande oportunidade, eu falo que o professor também aproveita as situações, né? E aí, naquela mesa, eu convidei a senhora Nanete Cone, sobrevivente do Holocausto, o senhor Ben Abra, infelizmente já falecido, e a sua esposa também já falecida, os 3 do Holocausto. E convidei o senhor Takashi Morita, que ele é extremamente atuante em São Paulo e ele é sobrevivente das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Legal. Então, ele veio com a senhora junto também. E foi muito interessante porque eu organizei essa mesa por 3 anos consecutivos, né? E um dos anos era um ano de Copa. E no dia, teria o jogo Brasil e Japão. E aí veio a pergunta, né? O senhor vai torcer por quem hoje à tarde?
Aí ele disse assim: vocês me acolheram tão bem que o meu coração, metade aqui é japonês, metade aqui brasileiro. Eu vou torcer pelos dois países, né? Certo. E aí, o que é esse retorno, né? O que é o retornar? O que é o voltar para a sua terra, né? Como que eu retorno? Será que realmente eu estou retornando? A senhora Nanette Koning, ela colocou algo para mim muito interessante, né? Quando eu fiz essa visita ao Auschwitz, ela me perguntou, isso me marcou muito também. Ela disse assim: tá, você está vindo à minha casa toda semana, coletando, né, informações, materiais para você produzir esse artigo. E você me disse que você visitou Auschwitz. Você esteve em Auschwitz? Eu olhei, né? E falei, porque quando você trabalha com história oral, né, você tem que separar o que é emoção, enfim. Aí eu falei, eu estive. Ela falou assim, eu considero que você passou, você não esteve. E você acha que eu saí de lá? Pois é. Aí eu falei, a senhora saiu após a guerra, né? Porque ela ficou em Bergen-Belsen, ela fez assim, eu nunca saí. Ela falou, e eu vou te contar como. Eu me olho no espelho e eu vejo uma deficiência óssea pela subnutrição que eu passei dentro de Bergen-Belsen. Eu estive uma vez num shopping aqui na cidade de São Paulo e vi uma pessoa com uma roupa, que ela estava uma roupa listrada. Nossa. E eu não entendi que naquele momento, assim, não sei como, mas começou a me dar um desespero, uma vontade de sair daquele shopping. Gatilho. E aí, depois, no carro, eu pensei, eu tive um gatilho. Então, e aí ela comentou, eu não penso, eu não sei como seria retornar a Amsterdã. Então, o mesmo, né, o Khaled, ele me conta, por exemplo, que o que é inocência, né, o que é criança. Porque ele falou, sabe, teve uma vez que eu ouvi muito barulho de bomba. E aí, eu corri e fiquei embaixo da cama da minha mãe. Mas quando eu voltei, eu olhei assim para a parede da minha sala estava rachando. Mas se eu ficasse ali embaixo daquela cama, eu não seria, né, afetado pela bomba. Inocência. E situações também, né, nós falamos sobre escola. Algumas situações também que professores, coordenação, têm que tomar um cuidado e a importância de você conhecer o seu público. A escola onde o Khaled estava estudando, eles sempre fazem aquela simulação de incêndio. Nossa! E a primeira vez, a diretora comentou comigo, eu falei assim, então, vocês não têm o hábito de falar para os alunos o dia que terá, né? Eles são pegos de surpresa. Eu falei, então, eu vou pedir a gentileza, no caso dele, ele tem que ser informado. Tem que avisar, porque... Aí ela chamou, conversou na minha frente, inclusive, começa a tocar o alarme lá. Então, tem também uma série de, como a professora, né, Rosemary colocou, porque tem uma série de particularidades. Eu quero ir ao banheiro, então como eu faço? Até Exato. No início mesmo, nós estávamos tendo um problema sério no início desse boom todo, né, da migração do refúgio em São Paulo. Nós estávamos tendo alguns problemas com diagnósticos que as escolas estavam fazendo dos alunos. Então, por exemplo, alunos de determinadas regiões da África, eles entendem a educação e a escola como uma família continuada. Então, eles não vão olhar para o professor como eu estou olhando para a professora, né? O que eles fazem? Eles abaixam a cabeça e, se o professor autorizar, eles vão falar com você. Então, algumas escolas estavam dando diagnósticos de problemas de ordem psíquica para os alunos. Sem considerar o contexto cultural. Sem considerar esse contexto. A escola dando um diagnóstico já começa uma falha, né? Porque a escola, na verdade, ela não pode dar diagnóstico. Eu acabei de gravar uma aula aqui para os nossos alunos e eu deixei isso muito claro. Eu falei assim, olha, vocês vão para o estágio, vocês vão observar a sala, mas vocês não estão lá para diagnosticar nada, vocês não estão lá para criticar nada. Eu falei, e a escola, quando vocês forem atuar, estiverem em sala de aula,
Lembre-se, você está lá para você observar, para você ajudar, para promover o processo de ensino e aprendizagem, para promover uma qualidade para essa criança. Você não está lá para diagnosticar. Se você notou alguma característica, algum sintoma, alguma peculiaridade em determinada criança, qual que é o seu papel como docente? Chama a família, Sim. conversa com a coordenação. Olha, vamos conversar com essa família, porque eu notei isso, isso e isso. A escola não tem papel de diagnosticar nada. E nós estávamos Nem indicar para a família, olha, eu acho que ele tem isso. Não pode. Muito menos, falar somente relatar para a família o que o professor observou. E nós estávamos enfrentando, foi até noticiado, virou matéria de jornais como Folha, Estado de São Paulo, onde escolas estavam dando diagnósticos de autismo até. Olha. Como que você dá um diagnóstico Um diagnóstico grave, né? E aí, diante de tudo isso, né, trazendo, eu me lembro de uma fala do Mustafa, e como criança e adolescente, independente se é condição de refúgio ou não, eles têm muitos comportamentos semelhantes, né? Aí nós recebemos da escola dele que ele falava demais, né? Aí eu falei, Mustafa, você não pode ficar falando tanto na aula. Aí o pai dele, não entendendo muito bem a língua portuguesa, né, me perguntou, mas o que está acontecendo? Eu falei, traduz para o seu pai, o que eu estou falando. Aí ele traduziu, aí o pai dele falou, eu falei, o que o seu pai falou? Meu pai brincou aqui e falou que parece que eu engoli um rádio. Aí eu falei assim, então, mas por que você na Síria você conversava tanto assim? Não, na Síria não. Eu falei, mas qual que é a diferença? Ele falou, você sabe que na Síria, se a gente ficasse conversando muito, tinha palmatória, a gente levava a palmada na mão. Eu falei, e aqui? Ele falou, não, aqui conversa, né? Aqui a gente vai matar a evolução da educação, né? Porque a palmatória tá lá no passado. Graças a Deus, claro. Já evoluímos muito, né? Ele observava muito também as salas de aula, que eram salas mistas. Ele falava, porque lá é separado. A escola que eu estudava na Síria era separado. Meninos até e meninas? Meninas e meninas. Ele, olha... E aí ele comentava com alguns professores, né? E Tanto que ele fala que eu li que não tinha amigo menina, né? Não tinha amigo menina. Porque não convivia. E é interessante que aí os professores aproveitavam a fala dele e quantas questões eram discutidas em sala. Olha o papel do professor aí. Então. Exemplar. Questão sobre gênero. Isso. Dá uma boa, não só uma, mas várias reflexões. E eu contava, e quando ele veio me falar isso, eu falei, você sabe, Mustafa, que quando eu estudava, eu me lembro que a lista, a chamada era dividida assim. Então, primeiro eram os meninos e depois as meninas. E na escola, no horário do recreio, como nós chamávamos, tinha a fila, que saíam primeiro os meninos e depois as meninas. E ele, nossa, e aí eu mesmo com ele... Você falando? Eu falando, eu passei por isso. Eu passei por isso. Não parece, mas a gente tem 49 anos. Eu falei no começo, nós não vamos falar idade. Mas deixa eu falar que quando eu tava no Fundamental, que hoje é o Fundamental 1, ainda se usava isso aqui no ensino público de Marília. De Marília. Mas ler primeiro menino, depois menina? Não, mas a questão da divisão. A divisão. Da chamada. A chamada era... Eu estudei... Eu fiz ginásio, né? Que agora é... Bom, talvez a minha escola fosse retrógrada. Eu peguei bem o finalzinho, década de 80. Não fale o nome. Eu peguei bem o finalzinho da ditadura militar, aquele período de transição, década de 80. Então, a lista de chamada, quando o professor ia fazer a chamada, começava primeiro os meninos, depois as meninas. Saída. Também. Primeiro os meninos e o que isso gera, né? O que isso causa de impacto, né? Nessa questão de reforçar a ideia da sociedade patriarcal, do machismo. E com o Mustafa, que também é uma outra sugestão dentro da área da educação, é o diálogo, é a conversa que a gente está falando aqui, né? Então, eu ia assistir, eu levei para assistir uma peça de teatro, Os Saltimbancos. Aí porque algo também que é importante não é só apresentar, mas você tem que ter o retorno disso e a conversa. Então, assistimos a peça de teatro. No mundo empresarial, o feedback.
o feedback. Ele adorou a peça, aí sentamos e ele sempre gostou de tomar um cafezinho. Ele fala isso no livro, né? Aí ele, vamos tomar um cafezinho ouvindo piano, porque nós íamos a um shopping perto da casa dele e tinha um corredor, uma pessoa que tocava piano, e aí ele falava, vamos ouvir piano? Vamos ouvir piano? E aí, conversando com ele, eu falei, o que você achou da peça? Aí ele me contou, eu gostei disso. Eu falei, olha, vou te contar, quem escreveu a peça foi tal pessoa. Na Síria, você chegou a assistir peça de teatro? Eu saí muito pequeno, né? Mas eu lembro de uma peça assim, vamos procurar, então, se tem alguma coisa lá na Síria, aí você me conta. Aí eu procurava, olha essa peça. Não, essa historinha. Cheguei a ir com ele em muitas livrarias em São Paulo, atrás de livros árabes, para que ele me mostrasse. Então, eu comprava o livro árabe e comprava o livro de literatura brasileira. Até pizza árabe eu cheguei a encontrar para ele. Mas os livros, eu fiquei curiosa, eram fáceis de encontrar? Não Principalmente tinha em essa facilidade. Não na adolescência? Não tinha. Eram poucos os livros que nós encontrávamos. Era assim. E aí eu tinha até a ajuda de outros professores, mas o que eles me ofereciam era geralmente assim, livro paradidático que contava alguma história de mitologia, alguma coisa assim, às vezes africana, que aí eu acabava usando com ele, mas a parte árabe não era tão Falando simples, assim não. de mercado brasileiro, né? Tem todos os poréns de público, tradução, muitas vezes para conseguir traduzir. Hoje a gente tem uma evolução, né, de ter vários bons tradutores nas mais diversas línguas, porque antes, sei lá, até uns 20 anos atrás, o Brasil basicamente retraduzia obras, né? Mas sendo obras desconhecidas é ainda mais difícil. Porque hoje, por exemplo, falando sobre essa questão de conflitos e guerras, tem uma autora palestina que vem sendo muito falada aqui no Brasil. O livro dela chama Detalhe Menor. Eu esqueci o nome dela, não vou ousar pronunciar. Mas o que vem? Porque aí as pessoas ficam curiosas, justamente. Ela vai contar a história de como deu o início do confronto ali da Palestina com Israel, sob os olhos de uma pessoa palestina. E nisso, a gente que é aqui do Brasil, que teve acesso a essa obra traduzida, a gente vai atrás e vai querer saber mais. O livro, no último ano, 2023, quando explode o confronto mesmo, o livro explodiu de vendas junto. Mas essa dificuldade mesmo, porque para traduzir tem que ser algo que eles têm uma garantia que vai vender. E vender livro no Brasil não é tão simples. E é interessante também, né, essa questão que nós estamos falando da literatura, da migração, do refúgio, e o quanto é interessante também a migração interna. Porque eu tenho muito contato com alguns colegas professores que moram no Rio de Janeiro. Eu tenho contato com um professor específico que ele faz sempre trabalhos comigo em São Paulo. Inclusive, eu mencionei nesse trabalho de metodologia aqui para a faculdade. E dentro da área da literatura, ele estava me falando. Ele falou, olha, Mônica, nós tivemos um problema sério de alguns livros que foram distribuídos, que várias comunidades, ou as principais, assim, elas não eram mencionadas no livro de geografia. Então, o aluno sentava para ter aula de geografia e ele olhava e falava assim, mas onde que eu moro? Em lugar nenhum. Onde que eu moro? Olha. Onde que eu estou aqui? Né? Então, aí volta, né? Essa questão do mercado editorial no Brasil. Eu acredito que agora, né, com toda essa força, inclusive, por exemplo, um momento como esse daqui, né? Isso daqui é um trabalho público. O que nós estamos fazendo agora é um trabalho de acolhimento. Isso é um trabalho de acolhimento. Exato. Porque nós estamos informando, nós estamos discutindo. Nós estamos levando as pessoas a pensar nisso. Então, você assistir um podcast como esse e eu saio à rua e de repente eu vejo um migrante, eu vou lembrar de tudo que foi falado aqui,
né? E isso faz com que nós, né, passemos cada vez mais a exigir o que, olha, precisa ter um livro que eu preciso trabalhar em sala de aula. Não, um livro como esse daqui, que não retrata as comunidades cariocas, não tem como funcionar um livro desse. E você falou dessa migração interna, né, Mônica? O Brasil é muito cheio de relatos do pessoal, por exemplo, de estados do Nordeste que vão para São Paulo, né? Pessoas que eram do campo que vão para a cidade. Sim. Tudo por condições também, às vezes, de miseráveis, né? De situações de risco até, de sobrevivência, e que acabam, aí não é um refugiado, mas tem esse caso também e se coloca num contexto totalmente diferente, porque a pessoa que viveu a vida toda, às vezes no sertão, na roça, né, no campo, de repente cai numa cidade, numa metrópole, parece que tem outro mundo, parece que tem outro planeta. Eu quase que me encaixo nesse que você está falando. Eu quase que me encaixo porque eu sou da roça. Os meus pais moram até hoje no sítio. Tá. Até os 20 e poucos anos, saí de lá para ir pra faculdade para casar. Olha. Morei no sítio por muito tempo, então tô me encaixando aí. Não, isso é muito também. Então, é uma realidade de acolhimento no quesito educacional, é quase que o mesmo processo de um que vem lá de outro país, né? Mas você sabe que eu sofri quando eu era criança com isso? Eu até falei isso nas minhas aulas, porque a criança do sítio, hoje tem falado-se muito sobre a educação no campo, só que a educação no campo ela foi muito visada antigamente. E aí sumiu, desapareceu. Por tinha exemplo. Escola rural, né? Exato. A escola rural fechou e aí agora tem um movimento de escola no campo, mas ficou assim, em panos brancos, em panos mornos por um tempo. E, por exemplo, quando eu era criança, tinha uma escola perto, rural, só que essa escola fechou. A minha irmã frequentou essa escola, o meu irmão frequentou essa escola, eu não. Eu fui frequentar a escola da cidade. E eu ia de ônibus, então eu ficava andando 1h30 de ônibus até chegar na escola. Olha. Muitas vezes o ônibus não tinha vidro, entrava poeira, eu chegava suja às vezes. E eu tinha vergonha. Muitas vezes, e é um relato sério isso, porque eu chegava na escola, às vezes eu tinha vergonha de entrar na escola porque minha roupa estava suja. Às vezes eu levava uma roupa para trocar antes de entrar na sala. Você sabe que eu cheguei aqui em Marília, né, no domingo. E aí ontem eu Você não vim... vai falar que você veio pra roça, não. Não, olha só. Você tá contando Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no domingo e aqui, né, na faculdade, nós havíamos acertado o horário das 9 horas. Na segunda. Na segunda. Sabe que horas eu acordei? Porque o ritmo que nós temos em São Paulo... bem diferente. Eu acordei 6 horas da manhã. Aí eu acordei e falei, meu Deus, tem que estar às 9 horas. Aí eu acordei, aí eu fui tomar banho. 6 da manhã. Aí eu sentei, tomei café. E eu percebia que no próprio hotel, as pessoas, sabe? Tudo tranquilo. Todo mundo assim. Aí na recepção, aí eu falei assim, olha, mas eu tenho que tomar café. Tá, pode tomar café. Aí eu falei assim, então, mas é que eu tenho que estar na faculdade, tá o horário. Olha, aqui tá o endereço. Aí ele olhava e fazia assim, mas moça, são 7 horas da manhã. Daqui lá, a senhora vai levar 10 minutos. Não, mas 10 minutos. 10 minutos. Porque para eu chegar onde eu trabalho em São Paulo, eu levo quase 1h30. Então, é algo simples. E eu percebo, o meu namorado, ele mora no... Ela não falou que chegou na roça, mas ela deu a entender. Não. Mas olha só, o meu namorado, ele mora no Rio de Janeiro. E quando nós começamos o nosso relacionamento, ele parava, ele ficava olhando para mim assim, eu falava, não, mas faz isso, não, mas faz não sei o que, não, mas vamos logo, vamos lá. Ele fazia assim, meu Deus, Mônica, mas de onde que você veio? Eu falei, de São Paulo. Ele falou, calma, que aqui no Rio de Janeiro não é assim, não. Espera, vamos fazer uma coisa por vez? Eu brinco com o meu sogro e falo assim... Sabe pra onde tem que ir? Pra Bahia. Nossa. Na Bahia, aí eles falam, você é paulista, né? Eu brinco com o meu sogro, ele brinca muito comigo, ele fala assim, Mônica, calma, o que você quer? Eu falo, não, nós vamos fazer isso. Ele, não, mas como assim, Tutu? Não, calma. Então, e se a gente pensar, né? Eu estou dentro do mesmo estado. É uma realidade bem dentro diferente. Do mesmo estado de São Paulo, né? São Paulo e Marília. E o Rio de Janeiro é muito próximo. Quer dizer,
olha, eu enfrentei com ele muitos desafios quando eu cheguei ao Rio de Janeiro. E ele também, quando chegou em São Paulo, ele também enfrentou muitos desafios. É outra vida. E nós estamos falando de brasileiros que estão circulando internamente. Imagina, eu acordei 6 horas da manhã na segunda-feira, para estar aqui às 9. 3 horas. E aí eu via que as pessoas me olhavam assim. Mas aí eu cheguei... É muito perto. Vamos lá, já quero começar. Assim, aí quando eu cheguei com o Uber, ele é aqui. Eu falei, mas... Já chegou ele? Aí o rapaz do Uber olhava e falou, já, é que é perto aqui de lá. Aí eu falei assim, nossa, deveria vir até a pé. Aí ele fez assim, não, a pé não é muito longe, né? Olha a noção de distância, e nós estamos falando... Noção de distância, de tempo, né? Dentro do... E essa questão do acelerar, porque muitas vezes o que eu ouço, né, do meu namorado, você não aproveita o tempo. E será que realmente isso... Hoje, você sabe que chegando aqui me fez pensar isso? Porque aí ontem eu saí daqui, eu estava ali naquele calçadão, aí eu liguei para minha mãe. Minha mãe também. Não, mas espera, mas agora você tem que voltar para... Não, mas você tem que fazer, você tem... É um tempo tão acelerado na cidade de São Paulo que você... Realmente, você não aproveita o espaço em que você está. Isso tem gerado, hoje em dia, doenças, muitas questões, estresse, psicológicas, psiquiátricas, porque você está num ritmo comportamentais, tão acelerado, que você realmente não aproveita. E quando você vê, nossa, já acabou, já tenho que... e nós estamos falando dentro do próprio estado. Isso. Né? Agora, imagine, por exemplo, no caso dos sírios, que... eles ainda tinham uma desvantagem, entre aspas, tá? Em relação aos venezuelanos, que predominantemente os sírios são muçulmanos. Sim. Uhum. Então, eu vou usar um véu, um hijab, numa sociedade como a brasileira, que predominantemente, assim como os venezuelanos, são católicos. Predominantemente, não estou falando, apesar que eu estou na expectativa do próximo censo, que esperamos que seja divulgado esse ano, e há uma perspectiva de mudança mesmo, né, de posicionamento de católicos em qual local que está, né, mas o Brasil tradicionalmente, até por conta da nossa colonização, né, ou mesmo se pensar na parte protestante, evangélica, não há o hábito de usar o véu do lado externo, é mais internamente. Então, imagine você ser... E eu lembro, o Mustafa me falava, ele pegava na minha mão, né, e ele falava assim, sabe, às vezes eu prefiro que a minha mãe fique em casa, porque eu tenho medo que as pessoas olhem para minha mãe, porque ela usa o hijab. Sim. Então, ainda... tem esse... Não só a cultura e educação, mas tem também a questão religiosa e de costumes, né? Exato. Tem um professor na USP que ele fez um trabalho muito interessante com pessoas com deficiência auditiva. Ele falou, e quando eu estive entre eles, e eles... interagindo entre eles e eu parado olhando, aí você sentiu. Aí ele falou, aí eu senti aí realmente eu como o é que é. Exatamente. Porque eu olhava e eu queria me comunicar e eu não conseguia me comunicar e as pessoas me olhando. Ou quando alguém vai a passeio, por exemplo, em algum país árabe, com as nossas vestimentas normais e se sente também num ET. Exato. O que aconteceu já comigo. Exato. Você olha e você fala como... E a incompreensão também, né? Eu ouvia muitas coisas na época da Copa do Mundo, que foi no Catar. Às vezes eu ouvia e falava, né, o quanto falta informação. Mas no estádio não vende cerveja. Então, a Copa foi feita num país predominantemente muçulmano. E entre os judeus, entre os muçulmanos, não há consumo de bebida alcoólica. Mas então eu vou colocar uma bebida alcoólica na garrafinha. Não, você não vai colocar a bebida alcoólica na garrafinha disfarçada. Foi escolhido esse país? Quais são as tradições que há lá? Então cabe
eu ir aprender, reverter o processo. Exato. Se você escolheu Vivenciar o ir aspecto, até lá, você também escolhe seguir as regras. Você vai reverter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, então tem que usar o hijab para entrar na mesquita? Então eu vou usar o hijab para entrar na mesquita. É a mesma coisa se o homem for a uma sinagoga. Ele vai usar o kippá. Mas eu não quero usar. Não, então... E assim, a gente não aproveita nessas situações, né, Mônica? De experienciar, de vivenciar aquela cultura, aquele local, aquele ambiente. Porque a gente não pode pensar sempre a partir de nós, né? Porque acho que isso acontece muitas vezes com as pessoas. Esse incômodo, não pode ter bebida alcoólica. Por que ao invés disso você não pensa, você tá indo naquele país, naquela cultura, Hoje você eu já não acordei 6 horas da manhã. Que bom. Hoje eu já não acordei às 6 horas. Quando eu recebi a mensagem, não, pode chegar assim por volta das 10. Se bem que eu cheguei 9h30, mas eu já não acordei às 6 horas da manhã. Então, é tentar realmente, né? É um exercício. É um exercício. Né? E também eu não estou fazendo críticas a isso. É um exercício, porque você já está... nós somos... Eu que sou da área, né, da história, eu costumo dizer que nós somos um todo de 100%. 98% é comportamento aprendido e 2% é parte biológica. Então, se hoje eu vier morar em Marília, até eu me acostumar com todo esse lado mais... Ontem, quando eu cheguei para almoçar, eu falei para o rapaz, assim, mas vai demorar muito? Aí ele olhava e falou assim, não, já está saindo. Não, mas vai demorar muito, porque eu tenho que estar o horário lá. Ele falou, não, mas a senhora tem que estar 1h30, agora é meio-dia, 1h30. Nossa! A senhora consegue. Então, até desacelerar, isso é um processo. É um processo longo, não é um processo de um dia para o outro. O que acontece? Em uma cidade como São Paulo, né, cada minuto perdido é muito tempo. Já aqui, os minutos valem mais. E tudo isso, gente, olha só que importante que é nós sentarmos aqui para bater um papo, para conversar, né? E esse é o intuito do UCAcast nosso, é sempre uma conversa, né, informal, mas sempre com um fundo informativo e para fazer as pessoas pensarem, para poder construir conhecimento, para adquirir conhecimento. A gente espera que essa conversa de hoje, por exemplo, com exemplos da nossa realidade, do dia a dia, possa ter essa transferência para entendermos qual é o contexto e quão complexo é a questão de um refugiado. Se a gente já fizer esse exercício, nós já demos um grande passo, só de entender a complexidade e ter o mínimo de compreensão com essas situações. E aí ferramentas nós vamos encontrar, seja no lado social, seja no lado educacional. Eu acho que essa é a proposta de hoje. Acho que atingimos o nosso objetivo, né? Espero que vocês também aí que estejam nos assistindo possam compartilhar e comentar sobre isso, né? E, claro, pesquisem, estudem, conheçam, aproveitem as situações quando se deparar com alguém nessa situação para aprender também e que a gente possa levar essa compreensão, essa fraternidade e todos esses bons sentimentos a qualquer um que apareça aí nas nossas vidas. É isso, meninas. O que vocês querem falar para se despedir? Para a minha parte está encerrado. Eu quero agradecer essa conversa e quando você diz, né, uma conversa informal, eu acredito que é da maneira mais simples e tão complexa, né, que nós aprendemos. Isso aí. Então, falamos sobre autores, falamos sobre desafios, sobre olhares, mas principalmente, né, o que nós falamos é o respeito às diferenças. Né? Então, quando eu brinquei a minha diferença aqui, né, quando você colocou a questão da roça, como o Mustafa brincando também na situação da escola, e pensar que nós somos um único povo. Isso aí. Né? O que nos diferencia são os nossos valores culturais. E esses valores que devem ser compartilhados. Né? Eu costumo dizer, imagina se o mundo fosse todo de uma única cor, de um único idioma. Porque quando eu viajo é muito legal ouvir o idioma, é muito legal ouvir o sotaque de cada um. Né? Então, imagina se todos fossem, né, iguais, se todos não tivessem essa diversidade.
Então, o que eu vejo é, parabenizo a faculdade, parabenizo os depoimentos, né, e que esse olhar à diversidade seja sempre posto em prática. Também quero agradecer o convite de participar desse bate-papo. Eu adorei participar aqui com vocês. Uma honra conhecer a professora Mônica, saber dessa trajetória de vida, desse seu trabalho tão magnífico e saber que existem pessoas que realizam esse trabalho, que é um trabalho muito importante. Obrigada, eu gostei muito de participar aqui com vocês e quem sabe até uma próxima. Eu queria agradecer, né, também. É a segunda vez que eu estou participando aqui do UCACast e acho que esse tema saí um aprendizado muito maior do que entrei, com certeza. Conheci a professora Mônica, a gente já se conhecia dos processos, né, da disciplina, mas assim, o que eu aprendi hoje é daquelas coisas que a gente não vai esquecer tão cedo, porque foi bem o que a gente falou. Ouvindo histórias das outras pessoas, a gente consegue descobrir muitas coisas. E acho que esse é o maior legado que a gente vai deixar para vocês, é também conhecer tantas histórias, tantas possibilidades a partir dessa conversa que a gente teve hoje. É isso aí. Então, pessoal, obrigado por mais essa audiência aí do nosso UCACast. Nos vemos nas próximas ou nos próximos, né? Porque são episódios. Nos próximos episódios. E valeu, levem esse conhecimento para todo o seu entorno, que é muito importante. Um abraço, até mais.